A aula de hoje será gravada. A aula da semana passada já foi gravada e a dessa semana será gravada também. Quem quiser depois, é só recuperar a aula aqui nesse site. Aqui nesse site você vai ter não só a aula, o vídeo em si, como uma apostila PDF, passo a passo, com a ilustração do passo a passo, para você rever tudo por escrito que a gente fez aqui nessa nossa aula. E vai ter também, inclusive, essa planilha que você está vendo aqui na tela agora, e eu vou te mostrar essa planilha. Do jeito que ela está aqui agora, eu chamo essa planilha de dados, e daqui a pouco nós vamos preencher essas células aqui com o assunto de hoje, e a gente vai ter algumas respostas. Então, aqui no site, vão ter duas planilhas Excel, uma dados, que é essa, da forma como a gente começou aqui agora, e a resposta, que é a que a gente vai chegar no final do nosso dia. Legal, está aqui, perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu comecei a falar sobre um assunto agora há pouco, eu nem terminei esse assunto que eu comecei a falar agora há pouco. Eu estava conversando com o Felipe é meu grande amigo, parceiro, e ele falou assim, Fernando, às vezes eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei qual é o tom que você tem que falar numa aula como essa, para quem, tem gente que já conhece PROC-V, tem gente que não conhece, tem gente que conhece um pouquinho. Então, a gente vai ter aqui várias aulas, e cada aula a gente vai falar um pouquinho sobre algum recurso de PROC-V. Na semana passada, a gente falou sobre um PROC-V mais simples e depois com algumas coisas bem netas que muita gente nem conhecia. Eu gostei muito do feedback das pessoas. Aqui é o seguinte, veja só qual é o meu grande problema. Eu estou aqui com uma lista de funcionários da Netflix. É tudo fake, tá? Isso aqui não é verdadeiro, não. Imagina se eu vou ter aqui Joyce Byers. Joyce Byers, não sei se alguém lembra, Joyce Byers trabalhou no Stranger Things, era a mãe do Will. Enfim, eu estou aqui com funcionários supostos da Netflix. Tem aqui o e-mail deles, tem aqui o nome deles, e eu também tenho aqui uma tabela com funcionários da Amazon. Então, tem aqui Elliot Alderson. Para quem não assistiu, esse aqui é o Mr. Robot. Legal. Então, e eu recebi uma lista de e-mails e eu preciso colocar aqui o nome dessas pessoas. Então, por exemplo, Elliot Alderson, eu queria que aparecesse aqui, Elliot. Felizmente, esses nomes estão todos digitados aqui. Olha ele aqui. Então, toda vez que eu estou numa tabela e quero procurar dados em outra tabela, a função que eu vou usar é o mesmo PROC-V que a gente já viu em outras aulas. Mas aqui vai ter um problema, não sei se alguém está antecipando, então o problema é porque são duas tabelas. Quer ver? Vamos fazer o PROC-V simplesinho por enquanto, só para a gente enxergar qual vai ser esse problema. E antes, para facilitar, uma prática de bom uso de planilhas em Excel. Dá nome para a planilha. Então, eu vou pegar essa tabela aqui, selecionei as 6 células que ela tem. Aqui em cima está aparecendo o nome da primeira, A3, eu vou clicar e vou escrever uma coisa qualquer, um nome para essa tabela. Por exemplo, um nome bem sugestivo para ela é Netflix. Perfeito. Assim como eu dei nome para essa tabela de cima, eu vou dar nome para essa tabela de baixo também. Nessa tabela aqui, o nome mais lógico é Amazon. Pronto. É uma boa prática de trabalho com Excel, com planilhas, dar nome para conjunto de células que a gente vai usar. Bom, perfeito. Agora sim, agora que eu fiz isso, eu vou usar o PROC-V para a gente ver qual é o problema que teremos aqui. Então, veja, para quem conhece PROC-V ou para quem não conhece, PROC-V é muito simples. Quer ver uma coisa? Eu vou começar o PROC-V nessa tabelinha que a gente recebeu. Vou clicar aqui em FX, vou escolher aqui o PROC-V, vou clicar em OK, perfeito, e aí o Excel está perguntando, escuta, o que você quer procurar? Eu vou falar para ele, procura esse e-mail. Legal. Aí ele pergunta, em qual tabela? Na tabela, a tabela é essa. Como eu dei um nome para ela, ele até está usando o nome aqui, Netflix. A gente quer o nome do funcionário. O nome, essa tabela que a gente fez aqui, tem duas colunas. A coluna 1, que é o e-mail, e a coluna 2, que é o nome da pessoa. Então, o nome que eu quero está na coluna 1 ou na coluna 2? O PROC-V está me perguntando. Eu quero o número da coluna que tem informação que eu quero é a coluna 2.
Por fim, essa tabela aqui, na primeira coluna, ela está em ordem alfabética? Não. O que eu faço aqui? Eu escrevo 0 ou falso também pode ser uma alternativa. Legal. Quando eu clicar em OK, não sei se alguém está antecipando aqui, vai dar um problema. OK, legal. Vocês estão me acompanhando. Você sabe que problema é esse? Você consegue me ajudar dizendo que problema é esse? ND, o que significa ND? Que problema é esse? Eu queria ouvir alguém aí, vocês estão aí? Está aí o Fernando, está aí o André, está aí a Flora, a Adriana. Alguém consegue me ajudar? Alguém consegue dar uma dica? Mesmo que a sua resposta seja não sei, tá bom. Eu queria ouvir vocês falando alguma coisa aqui, porque eu estou sozinho aqui na minha casa fazendo essa live e eu me sinto meio abandonado. Então, se alguém tiver alguma resposta, por favor, eu vou gostar bastante. Alguém sabe me dizer aqui por que significa ND? André, você sabe me dizer o que é esse ND que está escrito aqui? O que significa a sigla ND? Legal. Adriana, que legal que você está falando. Muito obrigado. Finalmente alguém respondeu aqui a minha pergunta. As pessoas ficam inibidas quando estão em aula e aula à distância. ND, Adriana, é não disponível. Na verdade, a tradução, Flora, obrigado, é não disponível a tradução que o Excel usa. Mas tanto o que você falou, Adriana, não definido, quanto Flora, não determinado, vai dar certo. Quer dizer, o fato é que, veja, eu vou arrastar esse PROC-V aqui para baixo. Arrastei, está aqui. Algumas respostas apareceram. Joyce, Tommy e Bob. Outras não. Olha que coincidência. Por que a Joyce apareceu? Porque ela está na primeira tabela. Por que o Tommy apareceu? Porque ele está na primeira tabela. E foi o nosso PROC-V está procurando a informação na tabela Netflix. Quer dizer, quando eu pedi para ele procurar Elliot na tabela Netflix, não tem, por isso que deu não disponível. Então, do jeito que está, essa função não funcionou, não resolveu. Então, uma função no Excel ajuda muita gente, mas eu preciso de mais funções agora. O que eu vou fazer? Eu apaguei tudo para fazer de um jeito que não vai dar errado. Então, dá uma olhada numa coisa aqui. Eu abri o quadrinho de funções de novo. Você está vendo o quadrinho, de funções aqui de novo, legal, está aqui. Ele está em cima, vou tirar ele um pouco aqui de cima. A gente usou a função PROC-V, deu um erro. Tem uma função aqui embaixo que se chama se erro, ou seja, se der erro, é essa que vai me ajudar. Ela está aqui porque eu acabei de usar a função antes dessa aula, eu testei essa função antes da aula. Essa aqui, eu estou vendo as funções mais recentemente usadas no Excel. Se você não tiver a função se erro aqui na sua categoria mais recentemente usada, é só você clicar aqui, clicar em tudo, e aí você vai achar aqui a função se erro também. Ela está aqui. Então, usando aqui, ou usando na mais recentemente usada, eu estou clicando aqui em se erro para poder usar essa função. Cliquei em OK. Então, vamos lá. Me fala uma coisa. Veja a lógica. O segredo de trabalhar legal com Excel, o segredo de descomplicar funções no Excel, é conversar como ser humano, é conversar como gente com essa máquina aqui. Então, dá uma olhada. Qual foi a primeira função que a gente fez? A gente fez um primeiro PROC-V. Então, aqui dentro dessa caixinha, eu tenho duas caixinhas. Dentro dessa primeira, eu vou colocar qual é o valor que essa função vai exibir se não der erro. Assim, ó. Então, eu não vou clicar mais nesse FX. Eu vou clicar nessa setinha e vou escolher PROC-V. Eu estou colocando PROC-V dentro da função se erro. Você está vendo que apareceu o quadrinho aqui? PROC-V. Vou repetir aquilo que a gente acabou de fazer agora há pouco. Dá uma olhada aqui. Então, o que eu tinha procurado agora há pouco? Eu tinha procurado um e-mail. Em qual tabela? Na tabela Netflix. Qual coluna tinha informação que eu quero, que é o nome? Coluna 2. Agora está igualzinho, não mudou nada. Essa tabela está em ordem crescente? Não. O que eu tinha colocado aqui agora há pouco? Eu tinha colocado aqui o 0. Legal, tá bom. Não vai dar OK. Eu não acabei a função ainda. Então, em vez de dar OK, eu vou voltar para aquela função se erro que a gente tinha agora há pouco. É só clicar aqui em qualquer lugar do se erro. Você está vendo que deu ND. Deu erro.
A gente já sabia que ia dar erro. A gente já tinha visto antes. Então, vou falar para ele assim, caso dê erro, nós vamos fazer outro PROC-V, só que na tabela de baixo. Então, vamos lá, como é que eu faço, como é que eu coloco outro PROC-V aqui dentro? Cuidado, não clica aqui, você já sabe disso. Eu vou clicar nessa setinha e vou escolher PROC-V. Eu estou colocando mais um PROC-V dentro da função CERRO. Legal, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar esse mesmo e-mail. Aonde? O que vai mudar aqui? Mudou a tabela. A tabela agora é a tabela Amazon. É uma outra tabela. Qual coluna nessa tabela eu vou ter a informação que eu quero? De novo, na coluna 2. E essa coluna aqui, ela está em ordem ou ela está em desordem? Essa tabela, ela está em ordem ou ela está em desordem? Ela está em desordem. Vou colocar o mesmo zero. Eu podia clicar em OK, porque já acabei. Eu não vou clicar ainda, só para a gente ver. Então, o que eu montei? Dentro da função CERRO, eu montei duas funções Excel. Uma, procurando a informação na tabela Netflix. Outra, procurando na tabela Amazon. Veja como vai dar certo agora. Cliquei aqui para baixo, sempre deu certo. Então, aqui, vamos até entrar aqui, onde ele está procurando a informação, Elliot Alderson, na tabela Amazon. Então, aqui, quando ele procura no Netflix, deu erro, ND. Tá bom, vamos ver uma que tinha dado certo antes. Aqui, vamos clicar aqui. Legal. Ele procurou o quê? Ele procurou Bob Axelrod na tabela Netflix. Deu certo. Então, ele nem usou o que tinha aqui na função ND. Legal. Então, você está vendo, pessoal? Estão vendo todos aí? Oi, Temísia, que bom que você está aí. Você está vendo? Rodrigo, que bom que você apareceu aí. Você está vendo aqui, então, que quando eu estava usando só um PROC-V, estava sendo legalzinho se eu tivesse uma necessidade simples. Então, uma função do Excel ajuda. Agora, tem algumas situações que legal, Adriana, que você falou, que legal. Tem algumas situações que só o PROC-V não resolve. Então, uma função ajuda, mas no caso aqui, mais um PROC-V ajuda muito mais. Nesse caso, juntando uma função PROC-V com outra função PROC-V e mais a função CERRO, quer dizer, 3 funções ajudam muito mais. Almir, que legal essa sua pergunta. Veja, eu esperava uma pergunta como essa sua, Almir, que legal que você fez. Se ninguém fizesse, eu ia fazer essa pergunta. Dá para fazer com 3 tabelas sim, e eu vou fazer o seguinte, olha, esta aula, ela tem só 15 minutos, eu vou encerrar a aula agora, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês, para o Almir e para todo mundo que está aí. Dá para fazer 5 com 3 tabelas, tanto até que eu tinha deixado aqui. É só você fazer, é só você entender essa lógica que a gente fez aqui. Você vai ter que fazer, você vai ter que usar a função PROC-V, a função CERRO algumas vezes, a função PROC-V outras vezes. Então, o que eu vou propor para você agora, Almir e todo mundo? O desafio. Se você depois dessa, amanhã, não hoje a gente não vai ter tempo, mas a partir de amanhã, depois do meio-dia, aqui no nosso site, esta aula estará gravada. Você vai ter esse vídeo lá. Aqui você também vai ter a apostila PDF ilustrada passo a passo, com tudo isso que eu estou falando. Você vai ter essas 2 planilhas disponibilizadas lá. Você vai ter essa planilha que eu fiz agora já preenchida, como você está vendo aqui. E você vai ter a outra que o Almir perguntou, sem estar preenchida. Desafio. Eu queria que você tentasse fazer baseado no que você viu aqui nessa explicação. E me manda um e-mail, por favor, você vai ver, me manda um e-mail, meu e-mail está aqui, vou até deixar aqui para facilitar a vida, está aqui, me manda um e-mail com a sua resposta, quer você tenha conseguido ou não, eu gostaria de ver a sua resposta, e a gente vai conversando. Eu vou até fazer o seguinte, na apostila PDF que eu vou disponibilizar no site, eu vou chegar até nesse ponto. Eu vou responder a pergunta do Almir, para quem tentar vencer esse desafio e não conseguir, depois pode dar uma coladinha lá na apostila. Tá legal? A aula está marcada para encerrar às 10 horas, eu vou encerrar por aqui.
quem quiser está liberado. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui para quem quiser trocar ideias comigo, para quem quiser conversar um pouquinho mais, mas eu deixei, vou terminar a aula agora para ser justo. Que legal, Artemisia, se soubesse o quanto eu gostei a sua mensagem. A Artemisia acabou de mandar uma mensagem para mim em particular, não apareceu aí no chat, mas ela acabou de... Eu vou entregar você, Artemisia, para todo mundo. Você falou assim, 15 minutos valiosos. Muito obrigado, legal. Afonso, que legal que você gostou. Rodrigo, que legal ter você aqui. Eu estou liberando todo mundo agora. Quem quiser ficar um pouquinho mais aí comigo, pode ficar à vontade. Legal.